bom, rapaziada? Hoje vamos fazer uma aula bem expositiva sobre suspensão, tanto dianteira como traseira. Esse carro aqui é um Citroën, um Aircross, então ele tem uma suspensão um pouco mais elevada, que é um off-road. Então aqui tem o agregado, ó. Esse aqui é o agregado. O que fica alojado aqui no agregado? Aqui, ó. Aqui ele está recebendo a caixa de direção, está acima dele, está segurando o suporte, que também faz parte da suspensão, suporte da transmissão, aqui, ó. Um suporte da transmissão. Aqui que está anexado com ele aqui são as balanças em forma de bumerangue, tá? As balanças aqui, ó. Ele está fixado na carroceria do veículo, ó. Carroceria do veículo. Então, através de buchas, o agregado. Então as balanças estão fixadas nele. Tá, tanto balança de um lado como do outro, né? Se vocês prestarem atenção aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as balanças aqui. Elas são independentes, elas não são ligadas uma na outra. Então isso chama-se suspensão independente. Barra estabilizadora. Esse desenho de barra estabilizadora aqui, ele trabalha por trás, ó. Não é na dianteira aqui, ó. Vem por trás, tá passando por cima ali, o desenho em cima do agregado. Então ele passa por trás aqui, ó. Tá aqui, ó. Barra estabilizadora. Então esse é desenvolvido pela engenharia, cada um tem um desenho e um local a ser colocado, estipulado pela engenharia quando é fabricado. Barra estabilizadora, bieletas. Bieletas são ligadas geralmente na barra estabilizadora ou ela ligada em algum outro componente da suspensão e ligada no amortecedor, lá em cima lá. Se puderem olhar lá, tá ligado lá na torre do amortecedor. Torre do amortecedor. Aí tem pivô. Pivô, eles fazem a ligação entre a bandeja de suspensão com o sistema de freio. Então o pivô é ligado aqui na bandeja e faz a ligação no cubo de roda. Isso aqui entra no cubo aqui, ó. Essa manga de eixo aqui, que ele chama aqui está dentro do cubo de roda, manga de eixo. Todo mundo costuma falar que tudo é o cubo de roda, mas o cubo de roda geralmente, tecnicamente, é onde vai o rolamento e a manga de eixo onde vai associado esse pivô e também alojado lá o rolamento, que também faz parte da suspensão. Então essa manga de eixo aqui, ó. Manga de eixo, o pivô, estão associados os dois juntos lá. Essa manga de eixo vem tudo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tudo é manga de eixo, ó, até ali embaixo. Esse é o cartucho aqui, ó. Essa é a torre do amortecedor. Só essa torre. Também, erradamente, eles falam cartucho para o amortecedor. Não, cartucho aqui vai dentro. Nós vamos conhecer nas próximas aulas, quando a gente desmontar e montar o amortecedor. Então, aqui basicamente, tá todos os componentes de uma suspensão dianteira. Tudo que faz parte. Pode ver onde que tem suporte. Daí depois a gente vai levantar, procurar mostrar em cima para vocês onde que tem suporte do motor, suporte de transmissão. Aqui ele tem um suporte de transmissão, ó. A gente costuma falar aqui, ó, um suporte lateral aqui, ó. Que essa caixa ela é na transversal, então um suporte lateral de transmissão, ó. Suportes são vazados assim, ó, esses furos aqui, para ele receber impacto e trabalhar. Geralmente a pessoa sempre acha que está estourada, não. Também aqui, ó, outro. Nós vamos mostrar bastante suportes estourados, explicar. Do outro lado aqui também é a mesma coisa, né? Ó, balança, manga de eixo, bieleta, manga de eixo, pivô, torre do amortecedor, com amortecedor, as molas. Tudo isso é componente da suspensão. Isso aqui tudo é parte de suspensão dianteira. Então o sistema de suspensão dianteira aqui é independente.
Essa suspensão foi criada pelo inglês chamado McPherson, o sobrenome dele, ficou Suspensão Independente McPherson em inglês. Por quê? Para ela ser independente quando passar em algum obstáculo, seja lombada, buraco, trepilação, ondulação, ela recebe impacto diferenciado, tanto de um lado como do outro. Se torna independente. Então ela tem mais maciez, teve um melhoramento na estabilidade, na dirigibilidade do veículo, controle. Então totalmente diferente de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco ali, que é a suspensão traseira, que é eixo rígido. Então suspensão dependente, um lado depende do outro, independente. Ela corresponde para si. Então está ligado no agregado, que está ligado juntamente na carroceria do veículo, mas o que responde por si mesmo é o quê? É o amortecedor e a balança aqui, ó, com a manga de eixo, o que faz a ligação. Então isso aqui é um lado, ó, estourou esse lado aqui, não vai estourar o outro lado, necessariamente, porque uma independe da outra. Então suspensão independente. Então ela não trabalha dependendo de um lado ou do outro, depende somente dela. Agora a gente vai ali para trás ali, vamos ver ali, ó, suspensão por eixo rígido, suspensão dependente. Também aqui, ó, dentro aqui, se vocês olharem aqui, ó, esse aqui é o eixo rígido, ó. Vamos olhar ele por baixo aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse cara é o eixo rígido, ó. Então ele tem também uma barra estabilizadora interna reta, ó. Pode ver, de reforço. Porque esse carro aqui, ele é um carro um pouco mais pesado, um carro que recebe maior porcentagem de peso no porta-mala, é um carro off-road, como falei para vocês, SUV, né, popularmente falado hoje em dia aí, que foi denominado na Europa lá pelos franceses, hoje esparramou no Brasil, no mundo inteiro. Então ele tem essa barra de torção aqui, ó, tá vendo? Barra estabilizadora, aqui atrás chama-se barra de torção, porque ela não tem a função de estabilizar, mas tem a função de ligar dentro desse eixo rígido de um lado ou outro e recebe esse impacto, essa torção que faz com o peso e o trabalho dele. Então pode ver, esse eixo rígido é ligado através de buchas, ó, ligado na carroceria. Então ele tem o suporte, tem as buchas. Então isso aqui tem um segredo, bucha, milímetro possível que seja fora do padrão, ela vai trabalhar folgado. Então ela vai trabalhar dançando, vai estourar a bucha. Esse probleminha aqui saiu quando eles fizeram o Gol geração 5, ó. Teve um problema de recal no eixo rígido traseiro, que deu muito problema disso daí. Então ele tinha as buchas milímetros menor, e o pessoal estava colocando, porque é o que tinha no mercado na época. E ela já veio também montado assim, já com essa dificuldade, com esse problema. Então deu um problema de recal. Isso não é, eu estou comentando isso com vocês, que isso é uma coisa que se tornou verídico e teve aí no mercado e teve esse recal. Muitos tiveram problema com esse eixo rígido atrás, então ele gastava um pouquinho e já começava a bater ferro com ferro já. Que daí trabalha ali, é borracha ali dentro. A gente vai ver como é que são as buchas desmontadas nas próximas aulas. Aqui é a continuidade do eixo rígido, o batente de impacto, batente de absorção de impacto. Geralmente esse batente em carros mais antigos é junto aqui, ó, na mola. Ele não tem aqui separado. E a mola separadamente aqui, ó. A mola separada. E aqui, desse lado aqui, o amortecedor, ó. O amortecedor tá aqui, ó. Aqui atrás ali, ó. Aqui é o amortecedor. Amortecedor, batente de absorção de impacto, mola e o eixo rígido. Mesma coisa do outro lado, ó. Mesma coisa também, ó. Amortecedora, a mola, batente de absorção de impacto, eixo rígido. E aqui atrás também é a manga de eixo, ó. Manga de eixo traseira. Então impacto que sofre uma pancada, numa batida que mexa com a estrutura traseira vai interferir no eixo rígido. Aí vai precisar de um ciborgue para colocar ele no quê? No seu devido lugar. Fazer com que ele volte na sua medida específica, se ele sofrer qualquer impacto. Esse aqui é novo, ó. Esse aqui foi trocado novo já. Tá? Que ele sofreu uma batida e esse foi trocado novo. Não teve como ser ferido, que ele entortou demais. Mas quando tem pequenas intervenções, que consiga voltar ele através de um equipamento chamado Cyborg,
voltar ele na sua medida inércia, daí é todo um gabarito que é colocado nele, de medida específica e medida específica dele, na estrutura de comprimento e largura do carro, aí você consegue fazer com que ele volte para o seu funcionamento normal, mas senão daí só substituição, como foi feito isso aqui, ó. Esse aqui é novo, foi substituído. Um pouquinho da história da suspensão, que nem a gente estava falando. Começou, na frente era eixo rígido e atrás eixo rígido também, semelhante aqui. Aí o que é fazer a parte de digeribilidade, estercer para um lado para o outro, sempre foi o sistema de direção. A evolução veio eixo rígido com eixo rígido, depois passou a ser independente, porque ele viu essa necessidade do quê? Absorvia muito impacto, que impacto que absorve atrás, então eles se comunicam. E na frente não, na frente passou a ser independente. Questão de conforto, digeribilidade, estabilidade, distribuição de peso, tudo isso em desenvolvimento através do chassi. Sistema de mola, chama-se molas espirais ou tecnicamente chamadas de helicoidais. Molas helicoidais ou espirais. Já pré-calibrado, pré-estabilizado, pré-testado, que ela o quê? Receba uma certa capacidade tanto de passageiros traseiros, que são 3, está estipulado o peso específico lá no manual do proprietário, como também no seu porta-malas. Então, é suficiente 5 elos e o diâmetro de espessura aqui dos elos. Então, tudo isso influencia na hora de você montar e colocar a mola correta. Desgasta. Ela vai cansando com o tempo. Você vai ver lá que tem uma diferença no que levantasse aqui agora no elevador, uma mola quisesse sair já e a outra não. Então, as duas estão firmes aqui, ó. Tá? Ó, só se a gente desmontar mesmo o eixo rígido para a gente conseguir tirar essas molas aí. Aí é o sinal de fadiga, de cansaço das molas. Então ela tem uma certa vida útil. Geralmente o mínimo aí que o pessoal vê que tem de duração e de vida útil uma mola dianteira e uma mola traseira, elas trabalham na casa de 45 a 65 mil quilômetros. Lógico, tem casos aí que passa de 100 mil, mas são exceções. Por causa do efeito de retrair e expandir. Retrai e expulsa novamente o processo. Então, mola o que que é? Molas servem para absorver os impactos, juntamente com o amortecedor. O amortecedor, ele, além de absorver esse impacto, ele vai ajudar na estabilidade. A mola também. Ela, necessariamente, no sistema traseiro, ela não tem a necessidade de estar junto ali, como na dianteira. Porque ela não tem localização do quê? De um prato de giro, como é a suspensão independente. Ela pode ser separada. Pode ver. Então ela serve aqui para quê? Única e exclusivamente para peso. O peso que eu recebo e o peso que eu vou receber de influência externa e interna. Porta-mala, peso dentro do carro. Externo, o que que é? O peso do carro também. Externa é o local, o piso que eu estou andando. Um piso liso, um piso cheio de buraco, de atrito. Isso vai influenciar. Então, para isso que é a mola, absorção de impacto. Então, um amortecedor, em média de vida útil aí de 45 mil quilômetros, mais ou menos aproximadamente. Tem casos que é para mais e casos para menos, mas a média deles aí é casa de 50%, 60% da maioria dos veículos é nessa casa de 45 mil, desde que seja uma boa qualidade. Que tem algumas marcas no mercado que são muito bons aí, o FAP, Monreal, Nakata, né? Tem outras marcas também muito boas. Ele vai começar a escorrer o óleo aqui. E você vai começar a sentir que tem batida seca, tanto na dianteira como na traseira. Se esteja estourado o amortecedor dianteiro, seja estourado o amortecedor traseiro. Então ela vai começar a ter batida seca. Uma batida bem seca. E não vai estar absorvendo tanto impacto. Daí tem outro teste tradicional, que os mecânicos antigos costumam fazer, que é o quê? O solavanco no carro. Ó. Então essa é a maneira mais tradicionalzão que todo mundo faz, ó. Então você vê que o amortecedor ele vai e está respondendo, ó. Como se ele descesse aqui e não voltasse mais. Ou se ele fosse e fizesse como a onda do mar, a moralinha, que a gente costuma falar. Também amortecedor estourado. Ó, esse outro aqui, um Celta também, ó. Esse aqui tá com os amortecedores estourados, ó. Olha lá.
Ó, viu? Foi. Se você conseguir, vocês vão conseguir ouvir também que tá... Vocês vão conseguir ouvir que tá tendo um barulho, ó, também, ó. Já do amortecedor seco, já sem óleo, ó. Esse rangido aí, ó. Falando aqui das nossas bieletas. A bieleta serve para absorver o impacto recebido também lá entre o amortecedor lá, ó, e tá ligado aqui na tua barra estabilizadora. Pode ver, ó, ele tem uma ligação lá. Então tá girando para um lado, girando para o outro, então ele recebe essa informação, essa comunicação de exercer o veículo para um lado e para o outro. Barra estabilizadora também recebe impacto. A principal função dela, ela foi criada única e exclusivamente mesmo para amortecimento. Então, você pegou a barra estabilizadora, guarda-pó estourado, você vai desmontar, vai ver que o guarda-pó está estourado, vai ver batendo na mão, tac, 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 ferro com ferro, que vazou a graxinha que tem aqui, tanto lá em cima, pode substituir inteira. Ela foi feita mesmo para estourar. Única e exclusivamente comunicação barra estabilizadora com a torre do amortecedor, para quê? Saber qual lado está exercendo, qual lado eu tenho que estar ajudando a aferir essas medidas, e feito para única e exclusivamente estourar. Então, as bieletas têm essa função. Então, ele tem suporte do motor, suporte de transmissão, tudo faz parte do sistema de suspensão. Então, para absorver os impactos. Tá. Essa parte, então, introdutória da suspensão, rapaziada. Por enquanto, a gente vai, por hoje, parar por aqui. Abraço, esperamos vocês até a próxima aula.